a proposta de registro do banho de São João em Corumbá e Ladário, Mato Grosso do Sul. Eu passo a palavra, então, para o senhor Tassos Licumbo, diretor do Departamento de Patrimônio Material. Por favor, diretor Tassos. Boa tarde a todos. Gostaria de expressar minha alegria por fazer parte desse importante conselho, né? Agradecer a oportunidade do DPI estar aqui para que possamos falar um pouco sobre esse pedido. Banho de São João de Corumbá e Ladário do Mato Grosso do Sul. Os proponentes são a Fundação de Cultura e Turismo do Pantanal, a Prefeitura Municipal de Corumbá, Superintendência de Cultura e Superintendência de Turismo, né? A abertura desse processo se deu lá em 2010, foi submetido à Câmara Setorial 2013 e está aqui no Conselho 2021. O banho é uma celebração religiosa anual, né? Nos dias dia 23, na véspera aí do dia 24. E, de fato, quando vemos isso, é logo importante que notemos que é um exemplo das inúmeras celebrações que existem, né, no mundo, essas celebrações joaninas. Quando eu falo joanina, já penso que nunca é demais reforçar que é em referência a João, o Batista, né, não o outro que escreveu uma das biografias de Jesus de Nazaré, o João Evangelista. Batista porque é o nome que se refere à sua atividade de batizar. Em grego, quando lemos a literatura antiga, nós sabemos que em grego há algumas formas de expressão desse termo, ou pelo menos de expressão do radical deste termo. Nós temos o baptisma, que dá origem ao batismo propriamente, que é o procedimento que é dado nas águas ali como forma de exteriorização de uma relação com Deus. Nós temos o baptismos, que quer dizer um banho no sentido de molhar algo como um ritual de purificação. E temos também o baptistes, que é o nome que é utilizado referido a esse João, o João Batista, né, cujo o bem analisado hoje diz respeito a ele, que é o termo utilizado em referência a João Batista, né? Então, João Batista, em grego, Ioannes ou Baptistes, que é o João que batiza, o João que exerce essa atividade, e também tem o radical bapto, que é simplesmente mergulhar algo na água. Então, o João Batista no sentido de que é aquele que batiza. Isso é interessante porque temos uma correlação já com esse pedido, porque se o João histórico, ele batizava lá no Jordão, nós temos aqui a imagem do João que é banhada no Rio Paraguai, né? E não por acaso, este é um dos momentos mais distintos desta festa pantaneira. Se dá ali no curso ali das procissões que se dirigem ao Rio Paraguai, no intuito de banharem a imagem do João Batistes, o João que batiza, banharem a imagem do João que batiza nas águas do Rio Paraguai. No contexto aí essa região aí do extremo oeste brasileiro, isso se exterioriza ali, naquela fronteira entre Brasil e Bolívia. Bom, o que eu quero dizer com isso é que é uma região que traz um profundo elemento de multiculturalismo, o que é um elemento que se encontra presente nas mais diversas celebrações joaninas. Isso se dá em vários lugares do mundo, né? Ele trespassa as barreiras dos países. Você tem manifestações assim na Escandinávia, Inglaterra, Alemanha, França, Lituânia, Portugal, enfim, inúmeros países, Escandinávia, né? Uma reunião ali dos países da Noruega, da Suécia e da Dinamarca e tantos outros países, incluindo o Brasil. Agora, é interessante também que, além das fronteiras geopolíticas, que dão o substrato teórico que temos o bem hoje analisado, as celebrações trespassam também as cosmovisões religiosas. No caso específico, sob tela aqui, envolve um sincretismo relevante, né, entre o catolicismo popular e religiões de origem africana, em especial a Umbanda. Os
participantes desse elemento, dessa festividade, eles narram, alguns deles, momentos ímpares, como, por exemplo, em que verificou-se um momento em que um padre da Igreja Apostólica dançava com a sacerdotisa umbandista. Com efeito, esse caráter interreligioso é presente mesmo na história da humanidade, não é uma característica única do Brasil nas celebrações joaninas, né? Nós vemos que tem várias religiões que celebram isso. A Igreja Ortodoxa Oriental celebra, tem uma celebração anual, o próprio Islã tem uma celebração anual, a Igreja Católica Apostólica Romana, e até mais recentemente nós fomos o Bahaísmo, né, que é relativamente recente, do século XIX, também tem celebrações anuais disso. E todas essas visões de mundo apresentam essas celebrações anuais do nascimento de João Batista. Não é da morte, é do nascimento. Por quê? Né? Porque todas as celebrações são leituras com essas influências externas dos caracteres que são percebidos no João Batista histórico. Este é um elemento muito importante. Então, os caracteres, os elementos formadores da personalidade do João Batista histórico são celebrados no mundo todo, em toda a humanidade, que tem o seu feitio especial no bem que hoje se analisa, sobre o qual nós nos debruçamos. Os senhores conselheiros irão se debruçar. Entre esses caracteres, eu poderia destacar, e é o que vemos na celebração popular, o da coragem, pela postura de João Batista diante de Herodes, e o da relevância, e muitos detentores falam disso, por ter sido aquele que aponta para Jesus, o Cristo, né? Esses são os elementos mais celebrados. Na produção intelectual humana, também a figura de João Batista é relevante. Nós temos textos importantes dos escritos da Antiguidade, e eu começo aqui, não pelo primeiro cronologicamente, mas pelo grande historiador que todos aqui conhecem, Flávio Joséfo, escreveu suas Antiguidades dos Judeus, né? Todos conhecem. Lá no item 18.5.2, ele se refere a esses elementos, esses caracteres, quando o texto diz assim, eu abro aspas para Joséfos aqui. Agora, alguns dos judeus pensaram que a destruição do exército de Herodes vinha de Deus, e com muita justiça, como uma punição do que ele fez contra João, que foi chamado de Batista, pois Herodes o matou, que era um homem bom, que ordenou aos judeus que exercessem a virtude, tanto quanto a justiça uns para os outros, e piedade para com Deus, e que viessem ao batismo, pois a lavagem com água seria aceitável para eles, se eles fizessem uso dela, não apenas para o repúdio ou a remissão de alguns pecados, mas para a purificação do corpo, supondo ainda que a alma foi completamente purificada de antemão pela justiça. Interessante que temos também, além da obra de Joséfos, nós temos a presença ou a menção ao João Batista histórico, né, que dá a roupagem, o alicerce teórico para essas manifestações populares, como essa do banho de São João. Nós temos também nos biógrafos de Jesus de Nazaré, de quem João Batista foi precursor. Então, todos os biógrafos registram feitos de João Batista. O Mateus, o Marcos, o Lucas e o João. E João agora não... O biógrafo de Jesus é o João, o evangelista. Eles relatam os efeitos de João Batista. O livro de Atos também, né, que é o livro escrito pelo médico e historiador Lucas, um livro muito importante para a história, também relata, importantíssimo, tem 84 fatos, são provados pela história e arqueologia, e muito importante para os historiadores da antiguidade. Tem até uma passagem importante do A.N. Sherwin White, que ele escreve um livro chamado A Sociedade Romana e a Lei Romana, né, Roman Society and Roman Law. Ele diz que a confirmação da historicidade de Atos é esmagadora, qualquer tentativa de rejeitar a sua historicidade soa agora como um absurdo. E nós temos nesse livro histórico importantíssimo o foco nesse caráter do João Batista, que é celebrado pelo banho de São João, que é o fato de ser o precursor de Jesus de Nazaré.
de João apontar para Jesus como Messias, e isso é um elemento que é trazido à tona pelos detentores em várias de suas entrevistas. É interessante que essa relevância também é cantada, né, na base teórica que dá sustentação à prática do banho de São João. E isso é o ponto central. Interessante aqui que no livro de Atos, essa precursão está clara, nos evangelhos também, no livro de Atos está clara, lá no capítulo 19 de Atos, nós temos a narrativa da história do filósofo Paulo, né, que ele faz referência a João como precursor de Jesus de Nazaré. Paulo, que é um intelectual de envergadura, né, que é treinado ali por Gamaliel, que é, por sua vez, neto do fundador da maior escola do judaísmo. Então, eles reconheciam desde a antiguidade João Batista como esse que tem um caráter importante, e mais do que um caráter, vários caracteres relevantes, entre os quais eu já repito aqui o da coragem e o de ser precursor, aquele que aponta para Jesus de Nazaré. Bom, o elemento da relação com Cristo também tem relevância no fato, e eu disse antes e aqui reitero, de ser a celebração do nascimento e não da morte de João Batista. É interessante demais isso, porque a celebração do nascimento de João Batista, ela é 6 meses anterior à celebração do nascimento de Cristo, né? O Natal, que é a celebração do nascimento de Cristo, é celebrado no dia 25 de dezembro. E o nascimento de João Batista é celebrado no dia 24 de junho, 6 meses antes. É como se fosse um solstício que antecedesse ao outro. São 2 momentos em que as luzes do sol estão mais fortes sobre cada um dos hemisférios. O fato de um ser 25 de dezembro e o outro ser 24 de junho, 25 de dezembro e 24 de junho, se dá porque os romanos contavam de trás para frente, não é? Contavam de trás para frente. Então, 24 de junho é o 8º dia antes do fim do mês de junho, e 25 de dezembro é o 8º dia antes do final do mês de dezembro, já que junho e dezembro têm, respectivamente, 30 e 31 dias. Em resumo, é uma festa relevante, né? O banho de São João é, acima de tudo, uma celebração da unidade identitária, né? Que é decorrente das diversas influências, religiosidade, identidade, festividade, que fazem suas leituras aqui do João Batista histórico e falam sobre a nossa identidade nacional. E por isso a posição do DPI é que deve ser essa festividade, celebração de caráter festivo e religioso deve ser preservada. Né? São as razões que motivaram o parecer favorável ao registro, que foi emitido o parecer recomendatório, que foi emitido pelo corpo técnico, e também que sustentam essa manifestação aqui do DPI, no sentido da recomendação do registro. Então, muito obrigado pela participação e desejo sucesso à relatora e aos conselheiros no estudo desse importante bem cultural.